Olá pessoal, Food Nation, estamos mais uma vez aqui com uma super entrevista, sempre alguém importante e relevante no nosso canal. Hoje a gente está aqui com Christian Cruz, ele lançou este livro para o seu restaurante lucrar mais. A coisa mais importante quando a gente abre um restaurante é o quê? Colocar um din-din no bolso. É sobre isso que a gente vai conversar com o Christian, que é um especialista nessa área, tem anos e anos de consultoria em restaurantes, conhece tudo sobre o tema. A gente não vai, Christian, se alongar muito nas técnicas, nas planilhas do negócio, mas eu queria saber de você, assim, não por cima, mas que você seja bem direto na questão dos controles de um dono de restaurante. Qual a sua experiência que você tem de vários anos de consultoria? Quais são os controles que você considera mais importante para o dono de restaurante ter? Quais são as coisas mais importantes que ele tem que controlar? Assim, pensa por ordem de prioridade, vai. Tá legal. Eu posso começar falando só uma coisa? Primeira coisa, a gente tem que entender qual é a atividade fim do restaurante, né? Muita gente se preocupa em bolar um bom prato, o serviço, isso é importante, mas a atividade fim do restaurante é vender o produto. E com essa venda do produto, você tem uma grana que você pague toda a sua operação e sobre alguma coisa. Então é importante você fazer sobrar. Para fazer sobrar, você tem que cuidar de alguns pontos. Então, por exemplo, cuidar dos processos. Quando você processa carnes, peixes, ou pode ser espinafre, se tiver uma relevância grande no seu negócio. Depois, controlar o estoque, movimentação de estoque, movimentação de mercadoria. Aí todo mundo fala, puta, não controlar estoque, onde já se viu? Mas se a pessoa, Coca-Cola, por exemplo. O custo dos insumos de estoque costuma representar quanto na venda de um restaurante normal? Olha, tem aquela base, né? De 25 a 30, de 25 a 30 é médio, de 30 tá bom, acima de 30 é alto. Então... E você considera que estoque, então, seria o número 1? Seria o quesito de controle de um empresário número 1? Seria você, se fosse pegar um checklist e analisar uma operação que alguém te chamou para dar uma ajuda, seria o quesito número 1 que você olharia de cara, seria o estoque? Sim. Então, é isso que eu estava falando. Se a sua atividade, enfim, é vender um produto, se você não controla a sua base aqui, você não sabe essa margem que tem, né? Às vezes você fala, estou tendo uma margem de tanto, meu markup é de tanto, mas o seu MV você não controla, ele fica variando, você perde na margem. E quais são os erros que as pessoas cometem ao controlar estoque, ao não controlar estoque? A primeira coisa é que dá muito trabalho, é o que todo mundo acha. Então você tem uma fórmula para você fazer isso. Outra coisa também é os controles, os detalhes ali, por exemplo, ter um estoque máximo, estoque mínimo, saber o quanto você consome, porque na verdade quem manda em compras são as vendas. Então, a venda é que cria a demanda. Então você vendeu 10 bifes, você tem que comprar, sei lá, 1,5 kg de filé mignon. Então, agora, se a sua produção não é azeitada, esse 1,5 kg que teoricamente você deveria comprar, você acaba comprando 3, 4, porque some ali, dispersa aqui, você perde, enfim, entendeu? E na sua experiência, o empresário de restaurante brasileiro, falando do brasileiro de uma maneira geral, assim, ele, quando você chega para dar essa consultoria, ele tem essa expertise em que grau? Assim, quase nada? Quando você chega, quando você se depara pela primeira vez com uma média, não estamos generalizando, mas... Tudo bem. Hoje em dia a gente tem aqueles lugares que você tem um grupo que se junta, né? Porque senão você tem que ser multidisciplinar. Então você tem, sei lá, uns grupos que se juntam. Um cara é financeiro, outro é cozinha, não sei o quê. Aí você tem uma coisa mais aceitável. De sociedade. Sociedade, exatamente. Agora, o cara sozinho de um restaurante é tudo empírico. O cara, acontece um problema, ele vai lá e cria uma solução. Às vezes essa solução, ela não é bem uma solução porque ele não mediu, ele não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes ele toma uma atitude que não está de acordo. Ele não conhece os processos. Não conhece o processo, exatamente. E aí a sua missão passa a ser ensinar para esse cara como funcionam esses processos, quais são os formulários que ele tem que utilizar, como ele tem que se dedicar, como ele tem que ter uma pessoa dedicada a este assunto. Sim. O que acontece é o seguinte, a gente tem que medir para poder tomar decisão, que ajuda muito. Só no feeling a gente pode se perder, porque a decisão ela é baseada na nossa percepção. Muitas vezes a gente pode errar isso. Quando você tem números ali que te ajudam,
dão a tomar esse tipo de decisão, é melhor. Então, você tem que medir, é importante, e depois pensar numa coisa, a burocracia, ela é importante, mas ela emperra o processo. Você vê muito restaurante aí com um monte de papel, todo mundo preenchendo tudo, aquele monte de papel, e você não vê o resultado na frente. Então, a burocracia tem que ser assertiva. Quer dizer, ele usa a burocracia, mas não sabe qual o fim. Exatamente. E às vezes, muitas vezes, o que você vê vamos dizer, 90% de burocracia e 30% de aproveitamento. O ideal é você ter uma burocracia nos pontos-chave. Ele enche o saco da equipe inteira com um monte de coisa, fica todo mundo apurrinhado com um monte de atividade, mas que não tem efetividade no resultado. Exatamente. E muitas vezes, o que acontece? Você leva um papel para o cara preencher e fala, puta, mais uma coisa que eu tenho que preencher. E outra coisa, muitas vezes o cara deixa de preencher um troço e o cara só vai perceber 4 meses depois, porque ele mesmo não vê, não serve para nada aquilo. E é difícil quando você tenta implementar essas coisas nos restaurantes, mudar o mindset das pessoas, assim, quando você tem que implementar um processo novo, as pessoas têm muita resistência a mudar a maneira como eles estavam fazendo as coisas para a maneira pela qual você está orientando eles. Então, sabe o que acontece? Eu conheço o restaurante do começo ao fim ali, já fui cozinheiro, já lavei prato, já fiz tudo, gerenciei, então eu conheço a operação. Quando eu vou conversar com os caras e coloco o negócio para funcionar, primeiro a gente conversa, o cara fala, faz sentido isso. Quando a gente coloca o negócio em ação e ele vê o resultado, aí não tem mais jeito. Porque você já foi cozinheiro? Já tive restaurante, já cozinhei na França, cozinhei aqui no Extinto Larnac, foi assim que eu vim para São Paulo, e eu cuidei da parte operacional do Restaurante América, quando eles tinham umas 7 lojas. Fui gerente da central, gerente operacional de produto. Lá aprendi bastante coisa também. E depois a vivência. Vão surgindo os assuntos, a cabeça vai pensando e vai resolvendo. Por isso que aqui no livro tem até ali uma descrição do que a gente faz. Eu acho que a principal qualidade que a gente tem é a contextualização dos dados. Inteligência na contextualização de dados. Então não adianta você pegar aquele monte de informação e não saber para que funciona. A gente seleciona e fala, essa combina com essa e aqui a gente tira tanto de resultado. Christian, você trabalhou no América na época em que época? Não foi na época do Arthur lá no começo, não? Não. Do Otávio? Já era o Otávio Horta, já era o Otávio, filho da Ina, da Ina, que é do Mestiço. Super pessoa. Nossa, eu lembro, super legais. O América tem um carinho muito especial, porque quando eu comecei nessa área de alimentos e bebidas, o Arthur estava começando a montar o América. Sim. E não sei se você chegou a conhecer a dona Dulce, a mãe dele. Não. Ela tinha uma casa aqui no Alto de Pinheiros e a gente ficava no jardim da casa dela com o Arthur, colocando simulando as estações do América no jardim, sim. Assim, o hambúrguer aqui, o pão ali, vendo como é que na cabeça dele ia funcionar o negócio. Isso é importante. É um barato. E que outros tipos de controle? Nós estamos falando de controle de restaurante, tá, pessoal? Que outros tipos de controle, além do estoque, o empresário de restaurante tem que ter na cabeça, visando sempre a lucratividade, visando sempre o resultado? Que outros controles ele tem que ser ninja, ele tem que aprender, coisa que geralmente ele não sabe? Outra coisa legal de fazer é você dar uma olhada na matriz, na engenharia de cardápio, como se fosse aquela matriz BCG. Isso é importante para você ver e manter os seus melhores pratos ali. Né? Quais são os mais populares, os mais lucrativos, tirar os que não são nem populares nem lucrativos, aquela... Isso, exatamente. E ao mesmo tempo, a matriz, ela não faz só isso. Você consegue, a partir dela, dos dados que tem ali, você consegue ver a tendência a gastos dos seus clientes. Porque normalmente tem aquela coisa que quanto maior o preço, né, menor é o volume de vendas, né? Conforme aumenta o preço, vai diminuindo o volume. Em tese, né? Em tese, exatamente. Muitas vezes você olha graficamente essa matriz de um outro jeito, não na matriz, e você consegue perceber que nem sempre, e na maioria das vezes, pratos até mais caros vendem tão bem quanto os pratos menores, vendem mais até do que pratos. Por isso que é importante você fazer a matriz, porque você percebe exatamente isso. Exatamente. Aqueles pratos que você tem que valorizar no cardápio porque eles são rentáveis e vendem bastante. Vendem bastante. E outra coisa que isso diz é o seguinte, diz o perfil, né? Às vezes você tem lá, vamos supor, sei lá, um prato, um filé mignon com creme de milho, sei lá.
e tá vendendo bem, e o acompanhamento é purê de batata. E às vezes você tem um franguinho grelhado com legumes grelhados que não está vendendo. Então você começa a perceber que as pessoas que vão ali gostam mais de uma comida um pouco mais reforçada. Você começa a detectar tendências de gosto das pessoas no seu restaurante. Exatamente. Isso só de curiosidade, de quanto em quanto tempo você aconselha a pessoa a fazer essa matriz? Olha, você está começando... A computar os... Se você Isso é uma dúvida que eu sempre tive. Se está começando, é mês a mês, né? Todo mês você faz análise? Todo mês você faz análise. Mas você não vai mudar o cardápio todo mês, obviamente. Não, né? você não muda o cardápio, mas você vai um pouquinho... Detectando detectando as tendências. Aí, na hora de criar um prato novo, por exemplo, você tenta puxar para cá. E são testes, né, que você vai fazendo. Até que você começa a ter um cardápio mais... legal, assim. Eu adoro esse esquema da engenharia de cardápio. Mas aí que tá. A gestão, na verdade, não é você ficar ali vendo se a lâmpada está queimada, né? Isso aí já deveria ter sido resolvido. Você cria uma rotina de manutenção, checklist pro metro, então você cobra dele, você não vai lá. E ele toma conta. E você fica na parte mais estratégica, pensando nisso. Aí você fala, chefe, precisamos desenvolver um prato se a gente fizesse nessa linha. Aí o chefe já vai pensar. Quer dizer, é o empresário ter na cabeça dele, em termos de prioridade, o que é importante para ele fazer no seu dia a dia. Às vezes as pessoas não têm muito clara essa prioridade do que seria necessário para o sucesso do negócio, né? Exatamente. Você vê isso muito acontecendo com empresários que se dedicam a coisas que não deveriam ser prioridade dele, mas ele acha que é. O que acontece foi o que eu falei agora há pouco. Você tem que ser multidisciplinar. Então, para isso, muitas vezes, ou você cria uma equipe que te complemente, ou você vai ter que ser multidisciplinar. E, normalmente, o perfil, às vezes, o seu perfil comportamental, às vezes é um cara que gosta de fazer propaganda, é um cara que gosta de trazer gente. Você é mais do marketing de relações públicas. Isso, exatamente. Do que das contas e dos números. O que ele tem que mais entender, do que amigo dos números. Isso, o que ele tem que entender é que se ele é sozinho, uma hora ele vai ter que fazer o número, pagar a conta. Ou vai ter que ter ajuda de alguém, né? Exatamente. Ou vai ter que contratar uma ajuda de alguém, né? Exatamente. Que ninguém faz nada sozinho, né? É isso aí. E ainda falando sobre a questão de controle, uma das coisas que a gente observa muito em restaurantes em todos os lugares e que a gente sempre reclama como cliente é a questão da padronização. O cara, você vai um dia de um jeito, você vai no outro dia tá do outro jeito, e aí todo mundo reclama um pouco disso, né? Como é que se resolve essa questão, esse controle da padronização de um estabelecimento? Cara, isso aí parece loucura, mas você tendo medidas. Agora você pega muito restaurante que tem aquela mesa com todos os temperinhos e tem uma colher medida ali. Então sai sempre mais ou menos do mesmo jeito. Você tem que ter uma ficha técnica de execução, preparo. A ficha técnica, as pessoas usam efetivamente a ficha técnica na cozinha, na sua experiência? Muito pouco. Primeiro, as pessoas não sabem para que serve uma ficha técnica. Quer dizer, elas acham que ou é para você fazer uma receita ou para você ter os custos. Mas na verdade ela possibilita muito mais coisas. Inclusive a padronização. Padronização, a foto, o jeito que ela vai ter que ser. Sim, ela pode, por exemplo, a partir da sua ficha técnica, se você vendeu 10 pratos daquele, sei lá, tem cada prato vai 100 gramas de arroz, vamos dizer. Você vendeu 10, você sabe que você tem que ter 1 quilo de arroz para vender. Se está tendo desperdício de mercadoria ou não. Isso, e também auxilia nas compras, na programação da produção. Você sabe, normalmente às quintas-feiras nós vendemos 50 pratos desses, vai entre 40 e 60. Então nós temos que fazer tantos quilos de arroz hoje. Ou seja, a ficha técnica é lei. Tudo começa na ficha técnica. Tudo na sua opinião, na ficha técnica. Você vai fazer um restaurante, tá? Você vai fazer um restaurante o quê? Eu vou vender massa, sei lá. Então quais são os equipamentos que tem que ter? Então, normalmente, o que acontece? O cara fala, outro dia eu dei uma consultoria aqui, o cara me chamou, a cozinha dele pronta, estava com problema na coifa, queria que eu fizesse achasse fornecedor, achei um fornecedor de coifa para ele e tal. Entrei na cozinha, 2 fornos, uma grelhinha assim. Falei, nossa, peguei esse forno. Adoro fazer bolo. Falei, tá bom, é um bar, você vai vender o quê? Eu vou vender grelhado. Então, na verdade você não... Pra que a porra do forno? Exatamente, 2, né? Você pode ter 1. Então, acho que o equipamento, ele vem a partir do seu cardápio. Seu cardápio você dá ficha técnica, você fazer o custo e tudo mais, insumos. Mas mesmo sabendo que é necessário, as pessoas sabem que é necessário e elas não se dão ao trabalho de produzir profissionalmente uma ficha técnica e nem de usar no dia a dia quando estão elaborando os pratos. Primeiro, não entende a abrangência da ficha técnica. A importância e todas as áreas que ela contempla, vamos dizer, estoque, compras,
custos, tudo isso é ficha técnica. Tudo que chega. depende da ficha técnica. Isso. E outra coisa também, escopo. muita gente faz a ficha técnica errada, né? Então tem um jeito de fazer a ficha técnica também, eu não vou entrar nos detalhes, tem aí no livro e tal, enfim. Aqui eu vejo que você tem um capítulo inteiro sobre esse assunto, né, de ficha técnica. Porque, na verdade, esse livro foi feito para o cara aprender a fazer e saber por que usa, e ele é bem didático, então ele vai tratando, né, os pormenores do assunto. Não é só jogar o assunto. Eu vejo muito restaurante que o cara... Eu adoro quando eu vejo isso num hotel, num restaurante, quando você vê aquela ficha técnica suja, né, no meio da cozinha, classificada, amassada, que o cara vai cheio de farinha dentro. Você vê que o cara tá usando, né? Ele olha a foto, ele pega, joga, ela enfia dentro do avental, mas ele tá usando, né? Dá prazer quando você vê uma coisa dessa. Tem na gaveta ali a ficha técnica classificada para cada setor, e sempre tem gente nova, e o cara vai consultando e vai fazendo. É importante isso. E, Christian, para finalizar, sobre um outro, ainda falando sobre o controle, que eu acho que o nosso assunto aqui é bastante esse, controle de fluxo de caixa. A gente sempre escuta falar que as empresas quebram por conta de fluxo de caixa. Sim. E o restaurante tem um problema enorme. Geralmente é uma questão importante no restaurante, porque você vende muito com cartão de crédito, que você vai receber daqui a não sei quanto tempo, você vai pagar o fornecedor não sei daqui a quanto tempo, você tem que pagar algumas coisas avançadas, um extra de mão de obra, enfim, ou o fornecedor... Capital de giro precisa ir para segurar. De SEASA. É a realidade isso. Você vê muita empresa com problema de fluxo de caixa por conta de falta de controle do empresário sobre o seu próprio fluxo, falta de conhecimento de como gerenciar o fluxo de caixa? Bom, o que eu mais vejo é a pessoa me ligando e falar: rapaz, eu estou vendendo pra caramba, mas não sobra nada. Então, quando eu no começo eu falei do filé, que você precisa comprar, você vendeu 10 filés, precisa comprar 1,5 kg, e o cara compra 3, quando ele compra 3 quilos, e quando ele precisaria comprar 1,5 kg, ele já tem um boleto de 3 quilos para pagar. Sim, tá ali, o dinheiro que ele não está ganhando está ali. Exatamente. Então, isso já influencia o fluxo de caixa. Se ele precisar de 3 quilos, um pouquinho agora e um pouquinho no fim da semana, ele pode fazer 2 compras. Lógico que no 3 quilos não vale a pena, mas quando você fala em 70 quilos... É lógico, faz uma tremenda diferença. Você ganha mais uns dias. Quer dizer, a grana que você vai ganhar desse primeiro filé, de repente paga o segundo, certo? A pessoa trabalha e no final das contas ela não sobra o que é mais importante, que é cash. Ela vê que está faturando, ela vê que está entrando cliente, ela vê que ela está vendendo, mas não está sobrando dinheiro. Então, o importante é você conhecer a sua margem, fazer a ficha técnica, determinar uma margem para o seu produto e depois garantir essa margem, né? Como é que você garante? Controlando o processo, com controles processados, controlando a ficha técnica, controlando o consumo de insumos, né? E as vendas. A venda vai te dizer o quanto você está consumindo, né? Muitas vezes, se você fizer uma conta básica, por exemplo, você pega assim, quanto eu gastei de peixe nesse mês? Vai lá no estoque e vê. Aí você vê quanto eu arrecadei de peixe. Você vai fazer uma conta ali... Não fecha. Vai dar uma vez e meia, sabe? Aí você fala, pô, cara, tem coisa errada. Você comprou 10 mil reais de peixe e vendeu 11. Fala, porra, alguma coisa não está funcionando. Exatamente. Logo de cara você já vê aí. Então, às vezes são umas perguntinhas simples, né? Que faz a pessoa perceber imediatamente a necessidade que ela tem de ajuda. Né? Olha, eu vou em restaurantes, coloco o sistema de processados ali e eu vejo... Outro dia eu fui num e estava um aproveitamento do filé mignon de 67%. Eu falei, cara, vocês não usam filé extra limpo? Que absurdo. Eu falei, não, o nosso filé é extra limpo. Eu falei, então como é que você consegue ter 67% de... Se extra limpo, deveria ser 95%. Exatamente, e é verdade. Para tirar aquela parte, como é que chama que eu aprendi hoje? O espelho. O espelho. Exatamente, compra sem espelho, sem cordão. O espelho do filé mignon é aquela partezinha branca que eu aprendi hoje, chama-se espelho. Não, muitas vezes o cara fala, eu dou para funcionário. Pô, você dá para funcionário. O espelho não, né? O espelho você não dá para ninguém, né? O espelho não dá para comer. Mas é isso. Pessoal, leia um livro do Christian, muito interessante, muito legal, muito técnico. Você tem que se concentrar. Não vai ler assim, não é um romance. É pra você sentar, botar um computador, abrir uma planilha, colocar as coisas lá dentro e começar a seguir. No site tem todas as planilhas, você pode baixar. Você só tem que se cadastrar no site. As planilhas que estão aqui no livro você baixa no site? Baixa no site. De grátis? Grátis. Todas as planilhas, tem modelinhos e tem também os formulários, tudo lá. Pô, que legal. Para o seu restaurante lucrar mais, do Christian, Voilot, é isso? Voilot é francês? É francês. Voilot Cruz. Cruz é brasileiro. A minha mãe é parisiense, meu pai é paratiense. Valeu. Christian, prazer falar com você. Prazer todo Pessoal, não perca.
Sempre a gente está mandando uma entrevista com uma grande personalidade do mundo gastronômico. Clica aqui, ali, vamos aumentar essa comunidade, compartilha com seus amigos que aqui só tem conteúdo importante e relevante para o seu sucesso nesse mundo gastronômico.